Então, esse capítulo tem várias tabelas para treinamento. Tabela para adição, que está na página 20, tabela para subtração, que está na página 21, e tabela para multiplicação, que está na página 24. Ou seja, você estaria decorando a tabuada. É isso que você tem que fazer mesmo. Tem que ter essas contas de cabeça. Senão você não vai conseguir ir muito longe. A pessoa que demora para fazer as contas, que não consegue fazer essas contas instantaneamente, ela vai ter dificuldades nas séries futuras. Além do treinamento com adição, subtração e multiplicação, tem também o treinamento de velocidade de divisão. Só que a divisão, existem divisões de dois tipos. A chamada divisão exata e a divisão com resto. Por exemplo, 32 dividido por 4 vai dar o resultado 8. Exatamente 8, não tem resto. Agora, se você tiver 35 dividido por 4, essa não é uma divisão exata. Mas mesmo assim você tem que saber fazer rapidamente. 35 dividido por 4 são 8 e vai deixar resto 3. Outra coisa que a gente precisa aprender a fazer rápido é fatorar rapidamente os números. Ou seja, seria uma tabuada de multiplicação ao contrário. Por exemplo, se eu falar, quanto é 6 vezes 7? Aí você vai, 6 vezes 7 é 42. Legal. Só que muitas vezes na resolução dos problemas você precisa fazer o raciocínio inverso. Ou seja, o número 42 é quem vezes quem. Não vale dizer que é 1 vezes 42, assim não tem graça. Né? Por que isso? Porque muitas vezes nós temos que fazer simplificação de frações. Aqui a gente tem uma fração e ela fica com... Muitas vezes as frações têm números grandes e nós temos que reduzir esses números. Você sabe que uma fração não se altera quando a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então olha só, 42 é um número que é múltiplo de 7. Ele é 6 vezes 7. E o número 63 também é múltiplo de 7. Ora, 63 é 9 vezes 7. É claro que a pessoa que sabe a tabuada de cabeça vai fazer isso instantaneamente. E já que aqui eu tenho vezes 7 e vezes 7, eu posso simplificar e ficar com 6 nonos. Pronto, eu fiquei com uma fração mais simples, uma fração mais fácil de trabalhar. Só que aqui eu ainda posso simplificar. Olha só, 6 é múltiplo de 3 e 9 também é múltiplo de 3. Então, se eu dividir o numerador e o denominador por 3, aqui nós vamos ficar 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, essa fração é 2/3. É muito melhor você trabalhar com 2/3 do que você trabalhar com 42 sobre 63. Vai ficar com números menores. Né? Ninguém aqui é masoquista, ninguém vai querer ficar fazendo contas com números grandes. Vamos reduzir os números para depois trabalhar com números menores. Muito bem, então esse livro tem tabelas para treinamento de adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Você tem que saber dividir rápido também. E também tem tabelas para você treinar fatoração rápida. Por exemplo, quando você olhar o número 91 lá no meio de uma fração, você tem que saber de cabeça que 91 é a mesma coisa que 7 vezes 13. Que pode ser que ele esteja dando para simplificar por um outro número que seja múltiplo de 7 ou que seja múltiplo de 13. Então você tem que olhar esse número 91 e saber que ele não é um número como outro qualquer. Ele é um número que é múltiplo de 7, um número que é múltiplo de 13. Então você vai enxergar o caminho da solução do problema mais rapidamente. Então tem vários números, principalmente números até 100, né? Que aí quando os números ficam grandes realmente fica mais difícil. Mas pelo menos os números até 100 você tem que saber, cada um deles, quais que podem ser fatorados na forma de alguém vezes alguém. Por exemplo, 91 é 7 vezes 13, tá? O 85 é um número que dá para dividir por 5, tá? Ele é 5 vezes 17, então ele é múltiplo de 5 e é múltiplo de 17 também. O 65, ele é múltiplo de 5 e é múltiplo de 13. 65 é 5 vezes 13. 48, o 48 ele pode ser decomposto de várias formas, né? O 48 ele pode ser escrito como? Diga aí, o que você acha? 2 vezes 24. Ou ele também pode ser escrito como
3 vezes 16. Ele também pode ser escrito como 4 vezes 12. E ele também pode ser escrito como 6 vezes 8. Então, é um número rico em fatores. Ele pode ser fatorado de várias formas diferentes. Já esses números aqui não. Eles só podem ser fatorados dessa forma aqui. Ou então, do tipo trivial, que seria 1 vezes 91, 1 vezes 85, 1 vezes 65. Só que essa fatoração com 1 não ajuda em nada na solução dos problemas.